Amém, meus queridos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, podendo compartilhar a palavra de Deus e podendo adorar a Deus junto com vocês num culto tão especial. Quero aí desejar uma palavra abençoadora, tanto para os irmãos aqui da nossa igreja da Capunga, quanto para os irmãos da nossa congregação em Nova Tiúma, das outras congregações também no Janga, em Areias. Que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Hoje a gente vai poder estar compartilhando da palavra, poder estar estudando aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Quero agradecer aí também ao pastor Marcos pelo convite e quero pedir que Deus nesse momento possa estar me usando para ser um instrumento dele na vida da sua igreja. Meus irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus lá na congregação em Nova Tiúma desde a pandemia. Já vínhamos estudando, mas desde a pandemia, graças a Deus, já estamos concluindo hoje o terceiro livro, o livro de Tiago. Nós estudamos o livro de Jonas, depois nós estudamos o livro do profeta Malaquias. Extraordinárias lições a gente pôde extrair dessa palavra de Deus tão preciosa. E aí começamos a estudar também o livro de Tiago e hoje vamos ler os últimos versículos do capítulo 5, né? Vamos concluir aí, junto com a igreja amada, o estudo do capítulo 5 de Tiago. Nós louvamos a Deus porque nós temos a seguinte proposta. Nós entendemos que a palavra de Deus ela foi escrita para que todos aqueles que pudessem ler e ouvir essa palavra pudessem ser transformados por ela. Então nós temos caminhando na palavra de uma forma de ouvir a voz de Deus. E Deus tem nos abençoado muito. Eu espero que nessa noite também você se prepare dessa forma. A partir da adoração que já fizemos através do louvor, a partir das orações e agora a partir da palavra de Deus que será ministrada ao nosso coração. E nesse momento eu peço a Deus que me use, que possa me usar como um canal abençoador para a sua vida e para a vida da sua família e da tua casa. Então convido você agora a abrir sua Bíblia no capítulo 5 de Tiago e nos seus versículos 12, nós vamos ler hoje do versículo 12 até o versículo 20. Amém? Pode abrir sua Bíblia aí, que Deus possa estar falando ao teu coração de uma forma muito especial nessa noite. É interessante que quando nós estudamos o livro de Tiago ele tem um contexto muito profundo. Porque é um livro que foi escrito logo assim que Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, tinha sido levado aos céus. Mais ou menos por volta do ano 45 a 48 depois de Cristo, esse livro é escrito. E ele é escrito num contexto muito difícil daquela época. As pessoas estavam passando por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. O Império Romano, toda aquela dificuldade do cristianismo, pessoas estavam sendo crucificadas, pessoas estavam sendo jogadas muitas vezes para que os leões pudessem comer, outros estavam sendo incendiados ali em praça pública. E aí Tiago, ele escreve essa carta para fortalecer a sua igreja. Mas é interessante que muitas das vezes é uma carta muito exortativa. E principalmente ele vai falar sobre a prática da vida cristã. E é interessante que é uma coisa que nós estamos buscando muito. O mundo hoje busca uma igreja que viva a palavra. Uma igreja que realmente não apenas seja pregadora dessa palavra, mas que seja realmente uma igreja que vive na prática essa palavra. Crentes, discípulos de Jesus, que na sua prática diária, eles vivem a palavra de Deus. E por isso é um desafio para a gente. E eu peço que Deus nos dê cada vez mais sabedoria para que nós possamos viver fielmente a sua palavra. E aí, ele começa no seu versículo 12 do seu capítulo 5, ele vai dizer: meus irmãos, sobretudo não jures nem pelo céu, nem pela terra, nem faça qualquer outro juramento. Seja, porém, a vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que vocês não caiam em condenação. É interessante essa expectativa da veracidade da palavra. Então, o que é que o mundo espera de nós? Se o mundo espera que nós pregamos um Deus que ama, o mundo espera que a gente ame. Se o mundo espera que nós pregamos um Deus justo e fiel, ele espera ver em nós essa fidelidade e essa justiça. Se o mundo espera que nós pregamos um Deus perdoador,
eles também esperam ver o perdão em nossas atitudes. Por isso é interessante a gente pensar e olhar para nós mesmos. Eu estou vivendo Cristo? Eu estou vivendo realmente um espelho de Cristo nessa terra? Tiago, aqui no seu livro, ele vem trazer uma alegoria que eu acho ela fantástica, que é a do espelho. Ele diz que um homem que não é prudente, ele é semelhante àquela pessoa que vai lá, se olha no espelho, e quando ele vira, ele não lembra mais da sua face. Poderíamos pensar que são aqueles cristãos que muitas vezes vão para a igreja, que até estão habitualmente assistindo os cultos online, mas parece que quando desliga o celular, ele se esquece de quem é. Ele não pratica o que ele ouviu, o que ele aprendeu, mas pelo contrário, o sim dele vira um não, o não vira um sim, vira uma bagunça entre o que ele diz e o que ele realmente é. Por isso, meus queridos, eu e você precisamos viver uma vida de sim, sim, de não, não. Nós precisamos praticar o que pregamos. Nós precisamos viver a palavra do Cristo, a qual nós acreditamos e seguimos. Isso é ser discípulo. É essa transformação e é essa mudança que Deus quer fazer em nossos corações. No seu versículo 13, ele vai dizer aos nossos corações: existe alguém de vocês aflito? Então ore. É interessante, meus queridos, quantas pessoas aflitas nos nossos tempos. Os irmãos sabem, e aqueles que não sabem agora vão ter essa informação, eu sou terapeuta de família e de casal. Eu tenho atendido muitas pessoas. Lá na nossa congregação em Nova Tiúma, nós temos um gabinete e consultório, onde ali eu atendo as famílias da comunidade, atendo as famílias do PEP e atendo também pessoas da própria igreja. E é interessante a gente perceber que nesse tempo muitas pessoas me procuraram por conta da aflição. É interessante, meus queridos, que a igreja do Senhor precisa continuar sendo esse lugar de suporte. A Bíblia está dizendo aqui para a gente, Tiago deixa muito claro, meu irmão, tem alguém aflito? Você está vendo alguém, de repente, você imagina naquele contexto que eu falei, de perseguição, de luta, você está vendo alguém perseguido, aflito, faz o seguinte, ore com ele, ore por ele. É isso que a gente precisa fazer, e a oração trazida na perspectiva do livro de Tiago é uma oração prática também. Ele diz que, por exemplo, a fé sem obras ela é morta. Então, por isso que a minha fé, que a minha oração, ela precisa trazer nela uma atitude prática de consolo, de tranquilidade, de cuidado. Então, por isso, eu quero que você pudesse olhar ao redor de você. De repente, dentro da sua casa tem gente aflita. De repente, lá no teu trabalho tem pessoas aflitas. De repente, nos teus colegas e amigos tem pessoas aflitas. E Deus está falando ao teu coração, ore por essas pessoas. Faça o que estiver ao teu alcance. Usando também outro texto do livro de Tiago, ele diz, olha, você que sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Por isso, meu querido, usa as oportunidades para orar pelas pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. O texto continua falando, se alguém está contente, cante louvores. É interessante que a palavra de Deus também nos vai trazer uma reflexão que a gente deve estar pronto a orar e a chorar com os que choram e a sorrir e a se alegrar com os que se alegram. É interessante que a gente, como pastor, vive muito essa dualidade de emoções. Ora você está em um velório, ora você está cuidando de uma família que de repente está com alguém muito enfermo, ora você está em alguém cuidando de uma pessoa que está sofrendo muito. Ao mesmo tempo, daqui a pouco você tem que ir para um casamento, você tem que ir para uma festa. E aí você tem que aprender diante do Senhor a chorar com os que estão chorando, a orar pelos que estão aflitos e também a se alegrar com aqueles que Deus tem abençoado e que Deus tem feito para com eles muita alegria e contentamento. Por isso, meu querido, Deus está falando para você, esteja preparado para lidar com as emoções. Esteja pronto para orar pelos aflitos, trazer uma palavra de paz, de consolo, de agrado. Esteja pronto também para glorificar o nome do Senhor, para adorar o Senhor com aqueles que estão felizes.
E é isso que a gente está fazendo, meus queridos. Tem muita gente aflita, mas tem muita gente também gratos a Deus, porque tem conseguido, com certeza, vitórias, saúde e bênçãos sobre suas vidas. E aí no verso 14, Tiago continua nos orientando a igreja do Senhor em tempos difíceis, a ter uma vida prática. Ele diz para nós, verso 14, existe entre vocês pessoas doentes? Há entre vós doentes? Com certeza, se essa pergunta fosse hoje para nós, existe muita gente perto de nós que estamos doentes. Doentes fisicamente, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, e que precisam sim, sabe de quê? A palavra nos orienta aqui, então faz o seguinte, chamem os presbíteros da igreja para que estes orem por eles e unja com óleo em nome do Senhor. É interessante, eu queria destacar algumas informações, né, desse momento de aprendizado da palavra de Deus. A palavra presbítero, que no grego é presbiteros, ela quer dizer aqui, na sua literalidade, ancião. Seria a liderança da igreja. E essa palavra também é usada como sinônimo de pastor. Então o que é que eu queria que a gente pensasse aqui? O que é que o texto nos sugere? Meu querido, tem alguém doente? Ou se você mesmo está doente, leva ao conhecimento do pastor. Leva ao conhecimento da tua igreja, para que essa igreja ore por você. Isso aqui Tiago estava ensinando aos crentes daquele momento o respeito pela autoridade também. A consideração. Não é porque o líder, não é porque o pastor, o ancião é um super crente. Não. Mas esses homens de Deus, assim como eu, o pastor Marcos, o pastor Roberto, o pastor Benevando, o pastor André Guimel, são homens e toda a liderança, os diáconos da igreja, os líderes de pequeno grupo, são pessoas que estão aqui para ajudar você, para orar por você, para fortalecer você. O que Tiago está dizendo aqui, meu irmão, é momento da gente se fortalecer. É momento da igreja do Senhor estar junto. E claro, a gente está esperando da liderança um apoio e um cuidado. E claro que nós podemos louvar a Deus. E eu louvo a Deus em particular, eu posso dizer isso, pelo apoio que essa igreja tem nos dado. Tem dado à congregação em Nova Tiúma, tem dado a mim e a minha família nos tempos que estamos passando, e tem dado com certeza a você, meu irmão e minha irmã, que faz parte dessa igreja, e que com certeza se sente acolhido e cuidado por ela. E se talvez você não se sinta, faça uma pergunta. O texto sugere aqui, chame. Será que você chamou? Às vezes nós, como pastores, não queremos ser invasivos na sua vida. Nós esperamos muitas vezes um convite. O próprio Senhor Jesus age dessa forma. Ele espera que a gente tenha um tempo, que a gente o convide a fazer parte da nossa vida, a estar junto conosco. Então nos convide, não se sinta intimidado. Nos convide que a gente vai ter um prazer enorme em poder orar pela sua vida, em poder cuidar do irmão. Ele orienta aqui também que ao visitar esses doentes, seja ele emocional, seja ele espiritual, eu queria trazer essa perspectiva, que a gente pudesse ungir com óleo. É interessante aqui que existem duas percepções para essa orientação. Uma seria que esse óleo seria uma representação do Espírito Santo. Seria justamente você levar aquela pessoa que está enferma a presença e a graça do Senhor para consolo de sua alma. A outra perspectiva era uma perspectiva também medicinal. Você pode lembrar comigo o texto, por exemplo, lá do samaritano, quando ele encontra aquele homem ferido porque os ladrões tinham batido nele e tinha bastante ferida e arranhões, ele unge com óleo as feridas daquele homem. Porque também o óleo era um instrumento medicinal daquela época. Por isso hoje eu queria pensar com você que nós como pastores, como líderes, o que mais as pessoas esperam e estão precisando hoje é de um bálsamo do Espírito Santo. Seria realmente da gente chegar com uma palavra que derrame sobre a vida dessas pessoas muita paz. Porque às vezes a ferida do corpo é fácil de cicatrizar. Mas às vezes o que dá dentro dos nossos corações, as dores, as tristezas, as aflições, como o texto aqui sugere, muitas vezes é muito mais profundo e precisa de muito mais bálsamo e óleo
do Senhor. Por isso é importante, quando você convidar, convide homens de Deus. Nos convide. Nos convide para poder estar junto com você, fortalecendo você. Mas eu queria destacar ainda nesse texto do verso 14, que o poder não está nem no presbítero, nem na oração dele, nem tampouco no óleo. O poder está, no finalzinho do versículo diz, no nome do Senhor. Meu querido, é Deus que faz todas as coisas. É Deus que cura as pessoas quando Ele quer e como Ele quer. É Deus que nos dá força também como pastores para cuidar das ovelhas que estão aflitas e em dificuldade. É Deus que nos conduz em todas as coisas. E por isso, tudo que fazemos precisa ser em nome do Senhor. E aí no versículo 15, continuando a explanação da palavra, ele diz: a oração da fé salvará o doente. Meu querido, o que a Bíblia está falando aqui para a gente é que eu tenho que orar com fé. E a minha oração, com todo esse cuidado que eu vim descrevendo até agora, com todo esse processo de Deus, a partir de alguém convidar uma autoridade do Senhor, se essa pessoa convidou, ela já abriu o coração para receber o que vem de Deus. E aí essa pessoa vem com o Espírito Santo para ser derramado sobre a vida dessa pessoa. E se essa pessoa recebe com grado e com alegria, com certeza vai haver salvação. E essa palavra salvação, ela tem tanto a conotação de cura física, mas também ela traz conotação de uma cura espiritual, trazida aqui pelo texto. Então a presença do Senhor, aqui é evidenciada pelo sacerdote, evidenciada pelo líder do Senhor, ela vai trazer salvação para aquela casa, para aquela pessoa e para aquela família em nome de Jesus. E aí o texto sagrado diz: e o Senhor o salvará. E ainda diz: e se ele houver cometido pecado, ele será perdoado. E o Senhor, corrigindo, o levantará. Porque, meus queridos, você deve reconhecer comigo que uma das grandes doenças, como a doença espiritual, ela deixa a gente prostrado. Muitas vezes ela deixa a gente cabisbaixo, ela deixa a gente muitas vezes no lamaçal, e só a força soberana do Senhor para nos levantar. Lembra que fazemos em nome do Senhor, e é o Senhor que vai levantar. É o Senhor que vai, em nome de Jesus, dar força ao doente, curar o doente, salvar ele e levantá-lo e colocá-lo de pé. E aí o texto ainda sagrado diz: e se houver cometido pecado, esse pecado será perdoado. Eu lembro a vocês que na cultura antiga, e hoje ainda em alguns meios cristãos, as pessoas atribuem muito facilmente a enfermidade ao pecado. E não é isso que Tiago está aqui falando. Tiago está falando justamente desse processo que eu venho descrevendo para você. Se essa pessoa convida o pastor e ela entrega ao pastor a sua enfermidade, seja ela física, espiritual, seja o que for que ela está passando, o pastor, pela autoridade de Deus, vai orar ao Senhor. Deus vai derramar sobre a vida dessa pessoa o seu espírito. E essa pessoa será salva. E essa pessoa também será agora reerguida pelo Senhor, levantada pelo Senhor para uma nova missão, também para ser discípulo. E se essa pessoa houver cometido algum pecado, meu irmão, e aí ele está falando de um evangelho que estava sendo pregado para muitos pecadores, ele diz: essa pessoa será perdoada. E esse é um grande trabalho de um discípulo do Senhor Jesus. Sempre está vivendo essa missão de levar a palavra do Senhor. No verso 16, ele nos traz uma orientação muito boa. Eu diria a vocês ótima. Para a minha vida, pelo menos, isso é muito significativo. Ele diz no verso 16: portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, porque a súplica do justo é muito eficaz. Meu querido, é importante, eu queria dizer a você aqui, que a ideia aqui não é você chegar aos pés de um sacerdote apenas e dizer o teu pecado e esperar que de repente ele ore e esteja tudo resolvido.
A proposta de Tiago aqui é que a igreja do Senhor Jesus precisa ter uma comunhão onde ela esteja pronta para tratar os pecadores. Por exemplo, eu quero dar um exemplo que eu vivo com muita alegria, né? Na terça-feira nós temos um encontro de pastores, os pastores das congregações, junto com o pastor Roberto, que é pastor de missões aqui da nossa igreja. E tem sido um encontro maravilhoso, porque muita gente acha que pecado é aquilo que muitas vezes está catalogado, né? Ah, não, pecado é matar, pecado é roubar. Também. Mas pecado também é muitas vezes quando nós nutrimos no nosso coração a raiva, quando nós muitas vezes nutrimos a desobediência, quando nós não queremos orientação. E como é bom a gente ter um lugar para confessar isso. Amigos que a gente possa compartilhar, homens de Deus, não apenas amigos, mas homens de Deus. Pessoas que sejam orientadas pelo Senhor para nos ajudar, para de repente dizer, olha, realmente esse caminho não é bom, meu irmão. Tenta mudar essa trajetória, tenta agir de uma forma diferente. É isso que Tiago está falando aqui. Confesse os vossos pecados uns aos outros. Procure alguém que você confia verdadeiramente, que é um homem ou uma mulher de Deus, que pode te dar uma palavra abençoadora. E compartilha com essa pessoa as tuas fraquezas e fragilidades. Porque isso vai te ajudar muito a não pecar. Eu gosto de falar que se você confessa a sua intenção de pecar, você não irá pecar, porque Deus vai te ajudar e a outra pessoa também vai te ajudar. Mas se você esconde, se você muitas vezes tenta colocar embaixo do tapete as tuas intenções e você fica sozinho, a possibilidade do erro é muito grande. E o texto continua dizendo, sabe por quê? Porque orem uns pelos outros. Porque a partir do momento que eu digo a você que eu estou fraco, que eu estou fragilizado, que eu estou precisando de ajuda, você vai interceder pela minha vida. Você vai de repente ligar para mim e dizer, pastor, como é que estão as coisas? Está conseguindo superar isso? Como é que está essa luta aí? E isso vai ser maravilhoso, essa comunhão da igreja, esse cuidado da igreja. E aí a palavra diz, confessem uns aos outros, orem uns pelos outros, para vocês serem curados. Vocês estão entendendo agora que o pecado aqui, muitas vezes é aquilo que a gente está vivendo e a gente precisa dessa transformação. E isso vai acontecer muito mais fácil se a gente tiver pessoas, grupos de ajuda junto com a gente. É interessante que na área terapêutica, quando a gente vai atender um paciente, a gente procura logo identificar quem é o grupo de apoio dessa pessoa. Essa pessoa se sente apoiada pela família, essa pessoa se sente apoiada pela igreja, por exemplo, que ela participa, ou essa pessoa tem um grupo de amigos que apoia ela, porque esse grupo pode ser de grande ajuda se eles quiserem colaborar para a cura dessa pessoa. Não é diferente na vida espiritual. Quando nós temos um grupo de apoio que ora, que intercede, que nós também prestamos conta a essas pessoas. Com certeza, meu querido, fica muito mais fácil da gente caminhar e superar as nossas fragilidades. Sabe por quê? O texto conclui no verso 16 dizendo, porque a súplica de um justo é muito eficaz. Em algumas traduções ele vai dizer, porque o clamor do justo pode muito em seus efeitos. É isso. Aquele que está nos ajudando, ele é justificado pelo sangue do Senhor. E com certeza quando ele orar, quando a igreja ora um pelo outro, o Senhor vai agir em favor do seu povo. No verso 17, ele vai tomar como exemplo o profeta Elias. É interessante que se você ler, eu recomendo que leia o livro de Tiago uma, duas, várias vezes. É um livro maravilhoso, como todos da Bíblia. Mas ele vai usar, ainda no capítulo 5, logo no início, ele vai usar os profetas como exemplo. Pede que a gente use o exemplo da perseverança dos profetas, da paciência dos profetas. E usa também Jó como referência, mostrando que Jó, pela sua paciência e perseverança, o fim que Deus deu a ele foi sublime. Apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, Deus restaurou de uma forma maravilhosa a sua vida, os seus bens e tudo que ele tinha. E aí ele usa aqui agora Elias, no verso 17. Ele diz, olha, Elias era um homem frágil. Eu gostei maravilhoso dessa tradução. Ele era um homem frágil. Em algumas traduções vai dizer ele era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. E aí ele diz, mas mesmo assim, ele orou com insistência
para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meu querido, eu sou muito frágil. Você é muito frágil. Nós vivemos várias coisas de dificuldades, e muitas vezes isso é natural do ser humano ficar um pouco cabisbaixo. Muitas vezes pensar até em desistir. Pensar que a luta é muito grande. Mas eu digo a você, o Deus que te chamou para essa batalha, Ele é extremamente poderoso para te dar a vitória. Por isso vale a pena, mesmo com a tua fragilidade, não deixa de orar. Porque a oração é uma conexão direta com o nosso Deus. A oração é o que nos une, e eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja. A Igreja Batista da Capunga, nós estamos orando às 7 da manhã, nós temos um momento de oração. Às 18 horas nós temos um momento de oração. Sexta passada agora nós tivemos uma vigília de oração. Estive com vocês, tive a oportunidade de trazer uma reflexão. Então é maravilhoso a gente ter e viver em uma igreja que ora. E uma igreja que sabe e reconhece suas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades. Você vê, por exemplo, Elias, quando a gente lê o livro do Antigo Testamento, a gente vê que Elias, um homem que teve tanta ousadia, que orou e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Depois Elias ora e desce fogo do céu mais uma vez e consome os exércitos. Mas esse mesmo homem frágil, que mostrou talvez toda essa intimidade com Deus, se esconde numa caverna. Se esconde com medo. Meus queridos, nós somos frágeis, mas o nosso Deus é forte. É interessante que mesmo lá na caverna, Deus manda um anjo para fortalecer o seu servo. Onde você estiver, Deus quer mandar anjos para fortalecer você. Por isso, meus queridos, existem anjos, homens de Deus, que querem ajudar você. Não fique só. Essa palavra é para o teu coração. Não fique só. No verso 19, nós já estamos caminhando aí para a conclusão desse livro, né, e também desse nosso estudo de hoje, aprendizado da palavra. No verso 19 vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém reconduzir a ela, saiba que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Eu quero pensar com você, para quem Tiago estava escrevendo isso? Tiago estava escrevendo para um povo que estava constantemente sofrendo perigo de morte. Aquele povo não podia nem compartilhar a palavra, aquele povo não podia nem se reunir, porque a qualquer momento ele poderia ser preso, poderia ser morto. Aí Tiago diz: olha, se você vê algum desses irmãos pensando em se desviar, se desviando da verdade, conduz ele a essa verdade novamente. E se você conseguir fazer isso, você vai conseguir salvar uma alma da morte. E você vai encobrir uma multidão de pecados. Deus vai perdoar o pecado dessa pessoa. Meu querido, tem muita gente, tem talvez alguém perto de você, tem talvez alguém da sua família que está pensando em desistir. Que está pensando em se desviar da verdade, porque talvez ele acha que não vale a pena. Ele acha que o sofrimento está muito grande, que a aflição está muito grande. Eu digo a você, meu irmão, observe ao teu redor. Seja um instrumento de Deus para conduzir pessoas que estão aflitas e perdidas ao caminho da verdade. Conduza pessoas à presença de Deus. Esse é o tempo para fazermos isso como todo da nossa existência. Pregar a palavra maravilhosa do Senhor. Como discípulos de Cristo, conduzir pessoas à verdade. Para que nessa verdade essas pessoas encontrem paz, encontrem descanso, encontrem salvação e vida eterna. Meus queridos, que palavra extraordinária, que livro maravilhoso, que nos ensina a uma vida prática da nossa fé. Não apenas um discurso, não apenas o falar, não apenas o pregar, mas o viver Cristo. Viver Cristo em nossas vidas, procurando os aflitos, os perdidos, os doentes, todos aqueles que estão precisando da salvação do Senhor. Todos aqueles que até talvez estejam tão fracos, pensando em se desviar da verdade.
para que nós possamos ser usados por Deus para conduzir essas pessoas novamente ao caminho do Senhor. E se fizermos isso, nós vamos salvar uma vida. E nós vamos também, em nome de Jesus, essa pessoa será perdoada dos seus pecados. Meu irmão, eu quero finalizar deixando uma palavra para você. Eu sei que você talvez tenha mais tempo de evangelho do que eu. Você que está me assistindo agora. Eu tenho 17 anos de convertido. Me converti aos 17 anos, Deus me chamou para o ministério. Eu sou muito grato a Deus por esse convite maravilhoso que Ele me fez. Tanto a mim quanto a minha família. Eu reconheço as minhas fragilidades e fraquezas. Mas eu queria dizer a você, meu querido, viva Cristo. Mas pastor, eu sou crente esse tempo todinho. Amém, mas eu estou dizendo a você, viva Cristo. Talvez você não estava vivendo tão intensamente. Talvez eu não estava vivendo tão intensamente. E a gente precisa pensar que Cristo ele é o único Senhor de nossas vidas. E a Ele nós temos que dedicar todo o nosso ser. Porque tudo aqui é passageiro. Rapidamente tudo que você pensa que é valioso, tudo que você pensa que é importante, todos os sonhos e projetos que de repente você fez, pode acabar. Mais de 100 mil pessoas tinham um plano para esse ano 2020. Eles não conseguiram concluir. Porque eles foram chamados pelo Senhor. E se isso acontecer conosco, o que é que eu vou apresentar ao meu Deus? Era isso que Tiago estava falando. E por isso, eu finalizo a minha palavra lembrando o que nosso apóstolo Paulo dizia. Paulo dizia que o viver para ele é Cristo. E o morrer para ele é lucro. Meu querido, só é lucro morrer quando você vive com Cristo. Quando você vive Cristo nas pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe nossos irmãos em Cristo. E que nós, como igreja do Senhor, possamos viver Jesus. Viver esse Cristo que nós pregamos. Viver esse Cristo que nós amamos. E com certeza, nós vamos salvar vidas. E nós vamos cobrir multidões de pecado para a glória do Senhor. Nesse momento eu queria convidar você a orar comigo. E a entregar a nossa vida ao Senhor. Que Deus possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. E que Ele possa nos usar poderosamente para fazer a sua vontade. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos conduza, Senhor, ao centro da tua vontade. Que em nome de Jesus, nós possamos viver intensamente a tua palavra. Aquela palavra que nós ouvimos ser pregada, aquela palavra que muitas vezes nós pregamos. Que ela possa ser vivida intensamente por nós. E com certeza isso será impactante na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles que nos cercam, na vida da nossa igreja. E com certeza o teu nome será glorificado. Abençoa os teus filhos e derrama o teu amor e a tua graça sobre a vida de cada um. É assim, Pai, que eu te oro, em nome de Jesus. Amém.